Bem-vindos ao nosso canal YouTube com uma pergunta vasta, uma pergunta que não sei nem como abordar, né? Francisco Voz, nos comentários feitos a você se trata muito da expectativa dos outros. E me diga, como lidar com a expectativa dos outros sobre mim e com minha própria expectativa sobre os outros? Então, eu vou propor aqui uma pequena meditação sobre o que a gente está chamando de expectativa e por que a gente está, assim, frequentemente se dizendo, tentando convencer os outros de que, assim, cuidado com a expectativa, reduz a expectativa, porque quanto mais altas as suas expectativas, maior o tombo, maior vai ser a decepção, né? Que é a atitude estoica diante das expectativas. Ou então, não se deixe levar pelas expectativas, né? Então, já contei com os ovos dentro da galinha, e já estou um capítulo à frente, porque as minhas expectativas estão se transformando assim em realidade. Ou que as minhas expectativas, elas, e aí entrando já no mágico, místico, religioso, sobrenatural de Almeida, né? De que as nossas expectativas, elas criam, né? Elas afetam, né? O futuro e o nosso destino. E eu acho que tudo isso aí tem razão de ser, né? O problema é assim, o que é exatamente uma expectativa, né? E a resposta que eu vou dar aqui para encaminhar isso é de que a gente chama de expectativa, a expectativa é um dos nomes do desejo. Então a pergunta é uma pergunta de uma imensidão que o máximo que a gente pode fazer é falar de alguns caminhos mais promissores e falar de caminhos onde o desejo se aterra, onde o desejo entra em pântanos, onde o desejo para, onde o desejo se interrompe, ou ele se perde, ou ele se extravia, né? Mas um comentário antes sobre isso, né? Quando a gente fala em desejo em psicanálise, tem o conceito de desejo, né? Referido à falta, né? Referido à sua dialética com a demanda, referido à sua dialética com o amor, referido a, assim, o desejo e o falo, o desejo e a castração, o desejo e a angústia, ou seja, tem toda uma teorização central, né, sobre o desejo na psicanálise. Que no Freud, olha só que interessante, ele tem dois nomes que não são os nomes mais populares, né? O Freud descreve suas primeiras intelecções sobre o desejo, tratando o desejo por Wunsch. Wunsch é voto, é assim, expectativa. Olha só, outro nome, né? Desejo, faço votos de um Feliz Natal, faço votos de uma boa Páscoa. Esse faço votos é, no fundo, um qualificativo para desejo. É um sinônimo de desejo. Uma outra forma pela qual o Freud fala em desejo, mas usando uma outra palavra, e aí tem toda uma controvérsia mesmo se essa interpretação ela é inteiramente válida ou não, é a ideia de pulsão, de tribo, né? Então ali onde o Freud está falando na pulsão, ele não está falando de algo que é natural, biológico, que só porque emana do corpo, mas ele está falando de uma impelência, ele está falando de uma tendência, ele está falando de uma orientação. Veja, todas essas palavras são também sinônimos de desejo. Como saudades é sinônimo de desejo. Inveja é sinônimo de desejo. Desculpa, bad news, né? Ali onde você sente inveja é porque você queria ter o que o outro tem, você queria ser o que o outro é. Ali onde você tem ciúmes é porque você queria ter o desejo que aquele outro tem. Quando a gente usa a expressão vontade, estou com muita vontade, é um dos nomes possíveis para o desejo, né? Desejo de grávida, comer, sei lá, uma melancia, comer a abóbora com ovo. Você diz, olha como o desejo humano, ele nos seus momentos mais críticos, né, ela se mostra assim um pouco errático, né? Angústia muitas vezes a gente chama o quê? De ansiedade,
né? Agora falando não do conceito, mas do uso comum, do vernáculo, né? Ansiedade vem de quê? Do verbo ansiar, né? E o verbo ansiar é anseio para que chegue o meu aniversário, anseio para que você veja o meu vídeo. Anseio é um nome para o desejo. Claro que não é um nome puro, né? É uma mistura entre desejo e demanda. Então a gente tem muitos nomes para o desejo, né? Por isso que muitas pessoas dizem, não, mas essa coisa da psicanálise, quer dizer, o desejo, parece que é uma coisa só. Num certo sentido, é uma coisa só, como se a gente imaginasse um fio, né, que atravessasse para aquela pessoa um mesmo estilo, um estilo de ter expectativas, um estilo de ter saudades, um estilo de ter inveja, um estilo de lidar com a falta, um estilo que passa pela angústia, um estilo que passa pelas suas tendências, pelas suas inclinações, pelas suas disposições. Olha só, são significantes, né? Que a gente mobiliza para nomear o desejo. Inclusive, pulsão, né? É um deles. Uma das movimentos teóricos do Lacan em relação ao Freud foi trazer, né, da tradição hegeliana, né, do idealismo alemão, um termo forte para o desejo, Begierde, né? Ou seja, não está muito no Freud, mas ele diz, olha, está faltando. Assim como está faltando um conceito, né, um conceito que possa separar o eu imaginário do eu simbólico, e daí eles vamos mobilizar para isso a noção de sujeito, tal como ela aparece na filosofia moderna, e ela vai dizer, vamos mobilizar aqui a noção de desejo como algo maiúsculo na psicanálise, posto que ela está meio distribuída, né? Ela vai aparecendo, né, ligada à fantasia, ligada às defesas, ligada assim, por muitas teorizações que, por vezes, né, usam palavras diferentes para se referir a esse mesmo fio condutor, né, da subjetividade humana. Então, isso para dar dignidade e também, por outro lado, para mostrar como fórmulas para lidar com as expectativas, elas são muito vãs, são muito simplificantes, né? Porque, no fundo, o que a pessoa aqui nessa pergunta está dizendo, como é que eu lido com a expectativa do outro, ou seja, com o desejo do outro, né? E como é que eu lido com as minhas expectativas em relação a mim mesmo, em relação ao outro, em relação ao desejo do outro. Ou seja, o primeiro passo é que não existem expectativas boiando, né, no mundo. As expectativas, elas formam uma rede, né? Elas são, assim, referidas umas às outras, né? Se você deseja muito, isso muitas vezes captura e mobiliza o desejo do outro. Por quê? Porque o desejo é outra fórmula hegeliana, né, do Lacan, de que o desejo é o desejo do outro. Como assim é o desejo? É o desejo de se identificar o desejo do outro? Pode ser. É o desejo de possuir o desejo do outro? Pode ser. É o desejo de se alienar o desejo do outro? Também pode ser. Ou seja, diferentes modos de lidar com a expectativa. Um modo que a psicanálise não vai gostar é dizer assim, negue suas expectativas. Diga, não, como isso está muito distante, ou como isso é proibido, ou como falaram que isso é perigoso. Então, suprima essas expectativas, né? Ou, como a gente já se referiu aqui, a essa estratégia diz assim, tenha poucas expectativas, né? Redu menos, porque daí você também sofre menos. A psicanálise vai dizer, cada um vai se virar como conseguir, como puder, mas essa ideia de que então você não vai dar dignidade, extensão, você não vai, assim, inflar o desejo, não é uma ideia muito interessante, né? Por quê? Porque, no fundo, a ética da psicanálise é uma ética de levar o sujeito a encontrar, a nomear, a responder de uma maneira melhor a como lidar com as expectativas do outro, como lidar com o fato de que as expectativas do outro estão ligadas às suas expectativas, elas causam expectativas em você. Então, em primeiro lugar, não negue isso. Não lute contra as expectativas. Não diga assim, abole as expectativas, queime as expectativas são ruins. Não, as expectativas é o nome do desejo. Todo mundo que está demonizando o desejo está do lado de lá da força. Agora, para que as suas expectativas, vamos dizer assim, gerem um pouco menos de sofrimento,
Em geral, é importante que elas não, assim, se alienem demais aos objetos, né? Que elas não se materializem demais em planos, né? Olha, minha vida está consagrada a comprar aquele apartamento, ou então fazer parte daquele, ou então ter X milhões. Essas são formas de você dizer assim, olha, a sua expectativa não é um fio infinito, ela é uma flecha que tem que chegar num alvo, né? Aí a chance de você se virar mal é grande, porque, bom, no fundo a gente está dizendo assim, o desejo não é isso, né? Isso é uma degradação do desejo, isso é uma maneira que a gente tem de fazer isso que tantos discursos tentam fazer, que é controlar o desejo, né? Vamos pensar na publicidade, na propaganda, né? Qual que é o objetivo do negócio? Criar desejo em você. Criar desejo em converter, em monetizar o seu desejo. Você vai dizer, não, mas eu realmente preciso daquela o que está na moda, o ursinho de pelúcia, o bicho que parece uma reedição do Pokémon. Não precisa, mas está todo mundo, olha lá, na expectativa. Então seu desejo vai, né? Vai para o rio do outro, vai para o lago onde ele se empoça, ela vai para a cachoeira que vai ficar caindo em cima do quê? Do seu narcisismo. O narcisismo é um problema para as nossas expectativas. Por quê? Porque frequentemente o narcisismo ela se opõe ao nosso desejo. Estou fissurado por aquela garota, estou louco, mas queria muito dizer para ela que eu a desejo. É melhor matizar isso com outros afetos, como o amor, né? Mas, vamos dizer assim, um jeito de pôr a coisa em movimento, né? Ah, mas por que então você não vai lá e fala com ela? Eu? E se eu levar um não? Mas se você levar um não, o seu narcisismo vai penar. Ah, então não vou. Ah, é? Então, entre o seu narcisismo, sua imagem, quem você é no mundo, se você é reconhecido, respeitado, reputado, isso é mais importante que o seu desejo? Bom, a psicanálise, ela não vai te empurrar suicidariamente para o desejo, como alguns dizem. Não, daí eu vou virar um porra louca. Onde eu vou parar? Eu vou virar um artista, você quer o quê? E como é que eu sustento minha família? E etc. Como eu ganho dinheiro? Quer dizer, você vê, as oposições que vão se formando a partir de expectativas. Um dos nomes para o desejo, né, nessa linhagem assim do sonho, é ideal, né? Como é que você lida com os seus ideais? Tanto pessoas ideais, situações ideais, formas de vida ideais, elas são objetivos, métricas para você perfazer, ou elas são, assim, o capítulo que você pode escrever, né, para a continuidade aí das voltas do seu desejo? Bom, são jeitos de lidar com expectativas. Por que todos os sistemas autoritários, fascistas, elas se interessam pela vida sexual das pessoas, né? O que você tem a ver que o cara está com a piroca naquele lugar e com o berimbau acima do buraquinho do outro? O que você tem a ver com isso? Que mal estão fazendo essas pessoas para você? Nada. Ah, mas é muito perigoso. Esse começa assim, depois vem doutrinar as crianças na escola, daí tem aula de educação sexual, vão saber sobre sexualidade mais do que eu passei para eles. Não. Aqui é o seguinte, a gente controla esse negócio. Por que da obsessão de todos os autoritarismos com o controle da sexualidade? Porque a sexualidade não é um assunto só reprodutivo, mas ela é um dos nomes para o desejo. Então os controladores de desejo estão às voltas com como é que a gente faz para dominar isso aí? Como é que a gente faz para que esse elemento que a gente não controla, que a gente não domina, isso que aparece fora de hora, que se mostra assim inconveniente, que faz a gente sofrer, porque a gente não... olha só, essa menina gosta de você não gosta dela, você gosta da outra. Troca! Vai naquela que você... Não consigo. Não consigo mudar meu desejo assim, né? Bom, quando você não consegue deslocar nada aos seus desejos, você tem um problema. Não é bom fixar, né? Por quê? Porque o desejo, como vocês estão vendo, é uma Bewegung. É um movimento, né?
E o que a gente pode dizer é que quando ele para de se movimentar, tá ruim, né? E vejam lá o que é que querem os sistemas educacionais, conservadores, repressores. Elas querem que você siga o desejo e deixe se controlar no seu desejo. Por isso a repressão. Por isso a censura. Por isso, não vai falar, tem que usar esta palavra, não pode usar a outra. Se usar outra, a gente cancela. Isso é pressão, gente. Para falar desse assunto, você tem que dizer cartilha A, B, C, D e E. Se falar F no meio, não, tira aí. Cartilha não é do nosso, a gente fulmina. Pressão. É pressão. E o que acontece, então? Daí vem um ato falho, vem aquela palavra que você que diz que ela emerge, né? Ela emerge, de onde que ela emerge? Ela emerge do seu desejo. Então é melhor a gente ter assim, uma certa consciência da existência desse negócio. Né? Um certo respeito que esse negócio, você manda um pouquinho nele, mas ele manda em você também. Então, cuidado, toma cuidado, né? Tenha um pouco assim de entendimento sobre como funciona o seu desejo, né? Perceba com respeito que ele é um movimento, ele não é eu sei muito bem o que eu quero da vida, eu tenho uma cabeça feita. Isso aí é desejo domesticado. Né? Ainda que seja o próximo passo, o próximo capítulo. É para lá que eu vou, não é para cá. Não, tudo bem. O desejo como um movimento, o que a gente precisa saber sobre o movimento? A força dele, a resistência que ele causa, a direção que ele vai, né? É um pouco como a luz, né? Se você quer entender sobre luz no cinema, na fotografia, nas artes, você tem que ter o quê? Bom, foco, né? Mas intensidade, mas é um movimento, né? Não é uma substância que você pega, é um jogo de relações. Então a luz quente, a luz fria, são indutores ou redutores do desejo. Depende de como você faz. Como lidar com a tela branca? Põe-se diante de uma tela branca. Um papel branco. Como é que você lida com isso aqui? O que você quer escrever? Aí você vai me dizer como você está lidando com o seu desejo, com as suas expectativas. Não tem tela branca. Na verdade, esses são os 10 pontos, mandamentos, é o que você tem que fazer, o roteiro da sua vida. Consulta a Queronta. Quando chegar nesse momento que você quer alguém mandando suas expectativas, ou querendo tirar suas expectativas, ou querendo governar suas expectativas, calma, olha para o Aqueronta e diz: Aqueronta, qual é que é o fluxo aqui, o movimento da água? Estamos maré alta, maré baixa, lua está crescente, minguante, remo, não remo. É bom remar, você tem que ter os seus remos aí para... Leme na canoa. Para onde é que está indo a sua canoa? Não sei, me importa ter mais gente no YouTube. E vamos lá, faz anúncio, vende publi, vende as suas expectativas. Dali está o Queronta lá dizendo qual é o leme, a orientação do seu desejo. Para isso tem que saber o quê? Se a corrente é a favor, se a corrente é contra, se a margem está perto, margem está longe, se está de dia, se está de noite, tem tempestade, tem peixe, não tem peixe. Outras canoas, tem outras canoas. Já pensou nisso? São muitas canoas que estão andando aí no Aqueronta. E aí você, para então enfrentar as expectativas, né? Lembra-se do dito, né? De que dizer, acho que é Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso. É um convite ao autoextermínio? Não. Essa é uma declaração que diz o seguinte: a navegação é uma arte que você pode insufla a vela, muda a leme, vira para cá, vira para lá. Viver não é tão preciso quanto navegar. Por que não é tão preciso? Porque a gente nunca sabe o leme do desejo quando ela vai virar. Que a gente nunca sabe que exatamente para onde a gente está indo. E por que a gente está indo para lá. A gente nunca sabe exatamente que tem um objeto encantado ali na proa que os antigos colocavam, uma Vitória de Samotrácia, que colocavam uma carranca, os nossos do São Francisco. Calma, expectativa é para, como diz o radical, né? Ex, fora, spec. Spec é o radical indo-europeu para
olhar. Né? O especulativo, né, é aquele que quer conhecer olhando. Né? Spectacles é como se diz óculos em inglês. Spec é ver. Né? Expectativas é ver fora de si. Ver fora. Ver-se fora. Ver-se antes, ver-se depois. Quer lidar com as suas expectativas, então localize-se. Onde é que estão as suas expectativas? A sua canoa. Qual é o tamanho da sua canoa? Não sabe? Então vai tateando, vai cuidando. Beijo, abraço e expectativa de mão.